Gente, e hoje que é dia, né, de arrumar o quarto, e eu tô com preguiça de arrumar o quarto, entendeu? São nem metade do dia, que eu acordei às 8 horas, eu tô desde agora, como eu tô assim, né, eu tô acabada, assim, né, tô de pijama ainda pra vocês terem uma noção, mas a gente vai arrumar o quarto. Com vontade? Não, mas tem que arrumar o quarto alguma hora, né? É melhor, né? Então bora lá, gente. Então já vai deixando a select, se inscrevendo no canal e clicando todas as sininhas pra não perder nenhum vídeo meu. E agora só deixa eu dar um zoom aqui pra bagunça que está o meu quarto. Tem bagunça aqui porque eu afastei a cama pra botar o colchão aqui. Não, tipo assim, né? Deixa eu dar um zoom aqui na bagunça que tá muito bagunça, gente. Tem bagunça aqui, bagunça ali. Minha penteadeira também tá uma bagunça. Nossa senhora. Então eu já vou começar arrumando